filhas abandonam a mãe doente em uma casa velha e ficam chocadas ao receber essa herança. Muitos pais desejam passar mais tempo com seus filhos adultos e alguns até gostariam de tê-los morando com eles para sempre. No entanto, como diz a música, depois que o filho cresce, ele se torna um pássaro e quer voar. Alice Souza cresceu em uma pequena cidade no interior e sempre preferiu a tranquilidade e segurança da vida no campo. Ela nunca teve o desejo de mudar-se para a cidade ou viver uma vida agitada. Um belo dia, quando seu carro enguiçou em uma estrada rural, ela conheceu um jovem que a ajudou. Foi amor à primeira vista, e ele não perdeu a chance de convidá-la para sair. Enquanto muitos pais desejam passar mais tempo com seus filhos adultos e alguns até querem que eles nunca saiam de casa, Alice entende a importância de permitir que seus filhos voem e vivam suas próprias vidas. No entanto, ela também sabe que existe uma diferença entre sair de casa e abandonar completamente a família, e ela espera que seus filhos nunca tenham que enfrentar uma situação assim. Com o tempo, as filhas de Alice começaram a questionar o estilo de vida que levavam na fazenda. Elas começaram a sentir que faltava algo em suas vidas e que não estavam satisfeitas com a monotonia do campo. Elas queriam experimentar a agitação e as grandes festas da cidade. Isso causou muita tristeza e preocupação para Alice e seu marido, que sempre tinham a esperança de que suas filhas amariam a vida no campo tanto quanto eles. Eles tentaram mostrar às meninas todas as belezas e alegrias da vida na fazenda, mas infelizmente elas já tinham sua mente definida. Alice e seu marido estavam preparados para o dia em que suas filhas pudessem ter desejos maiores e sair da tranquilidade da fazenda. Eles criaram as filhas com o melhor ensinamento e educação, preparando-as para enfrentar o mundo e realizar seus sonhos. Quando as meninas atingiram a idade adulta, decidiram sair para a cidade grande em busca de novos desafios e oportunidades. Mas, com o espírito empreendedor e a inteligência herdada de sua mãe, ambas conseguiram alcançar grande sucesso profissional. Alice e seu marido sentiam-se orgulhosos de suas filhas, que agora eram mulheres fortes e realizadas, prontas para voar e alcançar suas metas. Alice e seu marido ficaram surpresos ao descobrir que as filhas estavam interessadas no mundo dos negócios e na busca por dinheiro, mas ficaram felizes pelo sucesso que elas alcançaram. Com o passar dos anos, as duas se tornaram mulheres poderosas, com seus próprios filhos e famílias. No entanto, eles sentiam falta de ver seus netos mais frequentemente. Embora não cobrassem das filhas, eles sabiam que a viagem da cidade até a fazenda era longa e as crianças não se sentiriam muito atraídas por uma fazenda com 2 idosos. No entanto, isso os preocupava mais do que aparentavam ou mesmo pensavam. Alice ficou desolada ao perceber que não apenas os netos, mas também as filhas raramente a visitavam. Só em ocasiões especiais como feriados ou aniversários, e mesmo assim, ela sabia que nunca poderia contar com a presença deles. Infelizmente, o marido de Alice ficou gravemente doente e faleceu na fazenda onde viveu quase a vida inteira. Ela o acompanhou até o fim, mas o que a deixou mais triste não foi a perda do marido, mas sim a falta de consideração das filhas. Elas ligavam ocasionalmente apenas para verificar se ele já havia falecido, o que causava muita tristeza a Alice. Quando chegou o dia do funeral, as filhas compareceram, mas não levaram seus filhos, já que eles mal conheciam o próprio avô. Na cerimônia fúnebre, Alice tentou se aproximar das suas filhas, buscando algum consolo em meio à sua profunda tristeza. No entanto, as filhas se mostraram indiferentes e sem compaixão, deixando logo após o enterro do corpo e retornando somente para a leitura do testamento. No entanto, elas sabiam que sua herança seria limitada, não por serem filhas ausentes, mas porque seu pai não tinha grandes propriedades ou riquezas. A maior parte do que ele tinha estava com Alice, sua mãe. As duas filhas retornaram para a cidade, deixando Alice sozinha na grande casa da fazenda. Quando uma mulher da região, que era enfermeira, soube da morte de seu marido, ela foi visitá-la para ver se precisava de ajuda. Ao perceber que Alice já estava em um estado frágil e precisava de assistência, a mulher se ofereceu para cuidar dela algumas vezes por semana, ajudar na casa e monitorar sua saúde. Alice aceitou a oferta, sabendo que suas filhas não fariam nada disso. As duas mulheres se tornaram grandes amigas, com Laura visitando Alice 3 vezes por semana. Laura cozinhava para a senhora de idade, enquanto esta também continuava a preparar sua própria comida e a oferecer conselhos. Além disso, Laura ajudava na casa e administrava as medicações de Alice. Embora suas filhas já não visitassem a senhora antes, desde que Laura começou a cuidar dela, elas nunca mais apareceram na região.
Laura foi visitar Alice em um dia quente no interior, para garantir que ela estava bem e administrar os remédios necessários. Quando entrou na casa, ela ficou surpresa. Alice havia se livrado da maioria dos seus animais, mantendo apenas aqueles que ela mesma podia cuidar. Ela se sentia mais perto de seu marido falecido ao cuidar dos animais, que ele amava na fazenda. Apesar da sua saúde frágil, Alice fazia todo o possível para manter a propriedade rural em boas condições. Alice estava sentada em sua velha cadeira de balanço, danificada pelo tempo e pelos cupins, enquanto olhava fotos antigas e chorava ao reviver memórias de tempos que nunca mais voltariam. "Você está se torturando de novo, Dona Alice?", perguntou a enfermeira Laura. "Não fique triste olhando essas belas lembranças, fique feliz por ter vivido esses momentos e agora poder recordá-los." No entanto, Laura sabia que não era tão fácil assim, e testemunhava quase que semanalmente a dor da velha senhora, pelo afastamento de suas filhas. Como mãe, Laura sabia o quanto seria doloroso se sua própria filha a abandonasse um dia e fosse morar longe sem manter contato. Decidiu agir, então, e esperou até que Alice adormecesse, como era de costume após o almoço diário. Ela procurou em seu antigo celular os contatos das filhas de Alice. No entanto, quando as encontrou, ficou indecisa e hesitou se estava fazendo a coisa certa ao se envolver na vida daquela família. Mesmo sem saber exatamente o que iria dizer, Laura reuniu coragem e discou o número de uma das filhas. Ela não ficou surpresa quando, após mais de 10 tentativas, nenhuma das filhas atendeu. E se houvesse uma emergência? Se ela estivesse precisando de ajuda? Laura ficou indignada com a falta de responsabilidade das filhas. Semanas passaram e uma tempestade caiu sobre a região. Durante a tempestade, com ventos fortes e relâmpagos, causando destruição em plantações, assustando animais e destruindo casas, Laura recebeu uma ligação de Alice. A velha senhora informou que parte do telhado de sua casa havia desabado devido à quantidade de água e que não sabia a quem recorrer. Quando perguntado se ela havia contatado alguma de suas filhas, Alice respondeu que elas estavam sempre muito ocupadas com seus trabalhos e filhos e que não queria incomodá-las. Ela afirmou que conseguiria lidar com a situação sozinha. Aquela foi a gota d'água para Laura. Com a casa precisando de reformas extensas e o estado frágil de saúde de Alice, ela decidiu comunicar ao seu marido e filha que iriam acolher a senhora em sua casa. Dona Alice resistiu à ideia, pois havia prometido ao seu esposo falecido que só deixaria a fazenda quando estivesse pronta, para descansar em um caixão. No entanto, ela acabou cedendo ao perceber que essa seria a única solução. Até mesmo Alice sabia que nunca mais voltaria para sua fazenda. Ela se despediu de seus animais restantes, da velha casa e da bela paisagem que costumava admirar todos os dias, junto com suas filhas, vendo o sol nascer e se pôr, como se quisesse voltar no tempo e viver para sempre aqueles momentos felizes. Dona Alice respondeu à pergunta de por que ela estava tratando sua partida com tanta tristeza, mesmo tendo a intenção de voltar em algumas semanas. "Quando você chegar à minha idade, vai entender que cada semana precisa ser valorizada como um mês e cada ano como uma década. Eu me despeço assim porque, a essa idade, o tempo é precioso e deve ser aproveitado ao máximo." Parecia que Dona Alice tinha uma premonição do seu destino. Infelizmente, ela faleceu no momento em que o sol nasceu e iluminou a janela de seu quarto na casa de Laura, 2 semanas depois de ter deixado sua fazenda. Não houve tempo para que ela pudesse retornar à sua velha casa, que ainda estava sendo reformada e levou mais de um mês para ser concluída. A enfermeira, então, ligou para as filhas de Dona Alice para informá-las da triste notícia. Quando Laura perguntou se as filhas iriam comparecer ao funeral, elas responderam que não faria diferença, pois Dona Alice não sentiria sua ausência. Isso fez com que Laura soltasse tudo o que estava guardando na garganta durante os últimos meses, questionando como as filhas poderiam tratar a própria mãe dessa maneira. No entanto, a ligação caiu antes que Laura pudesse ouvir a resposta. Alguns dias após o ocorrido, a enfermeira estava em casa, ainda em luto, conversando com sua filha e ajudando-a com seus trabalhos escolares, quando o som da campainha tocou alto e repetidamente. Laura foi verificar quem poderia estar perturbando a tranquilidade de sua casa de maneira tão insistente, e já se preparava para enfrentar suas 2 filhas desconsideradas da sua falecida patroa. Porém, ela abriu a porta e ficou surpresa com o que encontrou. Laura foi surpreendida quando abriu a porta para encontrar um homem alto de terno preto, alguém que ela nunca tinha visto antes. O homem, que se apresentou como Alberto, disse que estava ali em nome da falecida Dona Alice. Laura o convidou para entrar e ofereceu um café,
imaginando que ele poderia ser um amigo de Dona Alice, ou até mesmo um filho perdido. No entanto, ele se identificou como o advogado da família e explicou que estava ali para ler o testamento de Dona Alice, e informar que Laura e sua família foram escolhidos para herdar a casa e todo o dinheiro da conta da falecida. Laura ficou em choque, ao descobrir que Dona Alice, apesar de ser modesta, era uma das maiores no ramo da agricultura e havia guardado uma boa parte de sua fortuna. Ela estava passando por algumas dificuldades financeiras desde que seu marido perdeu o emprego e viu essa herança como uma oportunidade para ajudar sua filha a cobrir seus estudos em uma boa escola. Isso aumentou ainda mais seu amor e gratidão pela falecida patroa. Além disso, o advogado deixou uma carta escrita por Dona Alice para ser lida por Laura para suas filhas, conforme a desejava a velha senhora. No dia seguinte, um carro parou na estrada de terra diante da casa de Laura, e ela imediatamente se perguntou quem seria pelos gritos angustiados e palavrões que ouvia lá dentro. Quando ela abriu a porta, confirmou que se tratavam das filhas de Dona Alice e começou a ouvir coisas alarmantes vindas de uma das mulheres. "Você a manipulou para isso, não é? Era tudo um plano seu, você interesseira. Isso não ficará assim." Laura, pacientemente, pegou na carta que deveria ter sido deixada e começou a ler em voz alta. "Se vocês duas estão ouvindo isso, significa que eu já não ando mais por esse mundo. Imagino que estejam xingando e amaldiçoando a doce e inocente Laura, mas tenho certeza de que ela fará um uso melhor da casa e do dinheiro que vocês duas. Suponho que vocês iriam vender ou transformar minha fazenda em um shopping center ou algo assim, e isso não posso permitir. Sei que com Laura tudo ficará bem. Em relação ao dinheiro, compreendo que minhas filhas nunca deram importância a mim. Assim, também imagino que não valorizarão meu dinheiro. Deixei uma soma para meus netos, que poderão ter acesso a ela quando completarem 18 anos. Sei que o pouco contato que tive com eles se deve a vocês e não a eles próprios. Adeus, e que vocês criem seus filhos de maneira correta, para que eles não precisem passar por tudo que eu passei." As filhas de Dona Alice ficaram profundamente abaladas ao ler a carta e descobrir o álbum de fotos de toda a família reunida e feliz. As lágrimas não paravam de cair, e elas se sentiam ainda mais perturbadas ao ver as imagens. Elas entraram em seu carro e nunca mais retornaram para aquela região. Laura, por sua vez, cuidou da fazenda com carinho e mudou-se para casa com sua família. Ela comprou novos animais e usou o dinheiro para deixar o local ainda mais bonito. Ela acredita que, no final, as duas filhas se arrependeram por terem tratado a família com tanto descaso e abandono. Chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido algo novo. Lembrem-se de se inscreverem no canal para não perderem nenhum de nossos próximos vídeos. Até a próxima!